Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de resolução de provas da banca IBAD. Nessa aula vamos resolver a questão 24 da prova de matemática. Questão 24 fala sobre semelhanças de triângulos. Para resolver a questão 24, você precisa dominar dois tópicos. O primeiro, semelhanças de triângulo, e o segundo, o famoso teorema de Pitágoras. Deixa eu resumir para vocês o que significa semelhança entre triângulos. Triângulos semelhantes, você tem que ter essa construção na sua cabeça, o que representa um triângulo semelhante. Sempre, quando eu tenho dois triângulos semelhantes, os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. O que isso quer dizer, professor? Então, observe que os ângulos correspondentes, 60 graus é igual a 60 graus. Esse ângulo aqui representa 90 graus. Não é obrigatório ser um triângulo retângulo, pode ser qualquer triângulo. 30 graus, 30 graus. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então, sempre acontece isso quando o triângulo for semelhante. Os ângulos internos são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Esse lado aqui que vale 4 é correspondente ao lado 8. Esse lado aqui que vale 3 é correspondente ao lado que vale 6. Esse lado que vale 5 é correspondente ao lado que vale 10. Se você tem dificuldade em encontrar o lado correspondente, é só observar que eles são opostos ao ângulo que tem o mesmo valor. O lado que vale 4 é oposto ao ângulo de 60 graus. No outro triângulo, o lado correspondente é 4, é 8, porque ele também é oposto ao ângulo de 60 graus. Mas vamos entender o que quer dizer lados proporcionais. Se você montar uma proporção com os lados correspondentes, ou seja, 10 sobre 5, ele vai ser igual a 6 sobre 3, que vai ser igual a 8 sobre 4. Esse valor que vai resultar é chamado de constante de proporcionalidade, que nesse caso aqui vai ser 2. E como isso é cobrado nas provas? De maneira simples. De maneira simples, você vai identificar que dois triângulos são semelhantes, e aí vamos supor que esse lado maior aqui, ó, que é 10 do triângulo, eu vou chamar de x. E a questão vai afirmar que os dois triângulos são semelhantes, ou você vai ter que identificar isso. E aí, nesse caso, eu monto minha proporção. Eu sei que a razão x sobre 5 é proporcional à razão 6 sobre 3. Ou, se você preferir, 8 sobre 4, tanto faz. Então, dessa igualdade aqui, você percebe que o x vale 10. Professor, eu não consigo enxergar. Resolve a equação. 3 vezes x, 3x, é só multiplicar cruzado. 5 vezes 6, 30. X é igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10. Professor, posso escrever a proporção ao contrário? Pode. Você pode escrever que 5 está para x, assim como 3 está para 6. Da mesma maneira, x vai ser igual a 10. Agora, a nossa questão aqui, ela já disse que os triângulos eram semelhantes. Nem toda questão diz isso. Então, existem casos para identificar quando dois triângulos são semelhantes. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês, assim, vou acrescentar mais uma informação, que quando dois triângulos são semelhantes, o perímetro dele também vai formar uma proporção. Lembrando, doutores, que o perímetro é a soma dos lados. Se você somar esses três lados aqui, ó, 10 mais 8, 18, mais 6, 24. E se você somar esses três lados aqui, 12. Então, observe que 24 dividido por 12, perdão, vai dar 2. Mas como identificar que dois triângulos são semelhantes? Aqui nossa questão falou. Existem três casos, bem tranquilo de lembrar. Primeiro caso, ângulo, ângulo. Tá aqui, ó, o nosso exemplo. Identificou que dois ângulos são iguais, então, ó, 40 graus é igual a 40 graus, 60 graus é igual a 60 graus. Então, eu já posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, se eles são semelhantes,
Os três ângulos eles são iguais e os lados são proporcionais. Vamos para o segundo caso. Segundo caso é o lado, lado, lado. Se os lados forem proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Esses dois primeiros casos, basicamente, é a definição de triângulos semelhantes. Temos nosso exemplo aqui. Então, se você observar, será que esses lados correspondentes são proporcionais? Aí, nesse caso, eu vou montar a minha proporção aqui. Os lados correspondentes, 4 sobre 8, igual a 4 sobre 8, igual a 5 sobre 10. Observe que em cima eu coloquei os valores do triângulo menor e embaixo do triângulo maior. Posso escrever ao contrário? Posso. Só vai mudar a constante de proporcionalidade. Então, nesse caso aqui, se eu simplificar aqui, ó, por 4, vai dar 1 e vai dar 2. Por 4, vai dar 1 e vai dar 2. Por 5, que dá 1 e dá 2. Então, minha constante de proporcionalidade é 1 sobre 2. É importante eu falar com vocês que existe um tópico da geometria plana chamado triângulos congruentes, para você não confundir lá. No caso, quando os triângulos são congruentes, quer dizer que os triângulos eles são iguais. Legal? E aí temos um último caso, bem tranquilo. São 3 casos para identificar que o triângulo é semelhante. Então, nosso terceiro caso é o caso lado, ângulo e lado. Se você identificar que o triângulo tem um lado correspondente ao outro proporcional, o ângulo entre eles igual e o outro lado proporcional, então esse triângulo você pode garantir que ele é semelhante. Então, só com esse detalhe você já pode afirmar que esse triângulo aqui é semelhante. Aí, então, nesse caso, todos os lados correspondentes são proporcionais e todos os ângulos internos correspondentes são iguais. Então, são esses 3 casos. Nossa questão, a gente não precisou usar isso, porque ele já afirmou que os triângulos eram semelhantes. Então, aqui eu acrescentei uma informação a mais. Vamos responder nossa questão. Observe o triângulo semelhante. Ele já falou que é semelhante. Observe aqui que a gente tem o primeiro caso aqui, né? Que esse ângulo é 56, esse ângulo é 56, esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, isso aqui é um caso de triângulo semelhante. Só que você não precisa lembrar disso, porque a questão já afirmou que os triângulos eram semelhantes. Só que nesse caso a gente tem um grande problema. A gente precisa descobrir quem é esse valor y aqui, porque ele é correspondente a x. E aí, para descobrir o valor de y, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que era uma outra informação que você deveria saber. Professor, eu não sei teorema de Pitágoras. Eu tenho uma playlist aí que eu falo sobre trigonometria no triângulo retângulo. Tá na descrição do vídeo, você acessa e assiste as aulas. Na primeira aula eu falo sobre isso. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é 35 ao quadrado, nesse caso vai ser igual a y ao quadrado mais 21 ao quadrado. Então, 35 ao quadrado é 35 vezes 35, dá 1.225, igual a y ao quadrado mais 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que é igual a 441. Então, vamos resolver nossa equação do segundo grau incompleta. Vai ficar assim, ó, menos y ao quadrado é igual a 441 menos 1.225. Menos y ao quadrado é igual a... E você subtrai e conserva o sinal do maior em módulo, ou seja, você está devendo 1.225 e paga 441. E vai ficar menos 784. Professor, eu tenho uma dúvida em fazer essas contas. Então, 5 menos 1 dá 4. 2 menos 4 não pode. Pega emprestado aqui. Aqui fica 1, aqui fica 12. 12 menos 4 dá 8. 1 menos 4 não pode. Pega emprestado aqui. Aqui fica 0, aqui fica 11. 11 menos 4, 7. Então, aqui eu multiplico por menos 1. Então, isso vai ficar y ao quadrado é igual a 784. E agora,
se y ao quadrado é igual a 784 e y é igual a raiz quadrada de 784. Isso aqui, pessoal, é uma equação do segundo grau incompleta, ok? Então, 784, a raiz é exata? Sim, dá 28. Aí, cuidado para chegar lá e não marcar a letra A, né? Para não errar. Eu já fiz isso em prova na época que era estudante. Professor, como é que você descobriu que a raiz quadrada de 784 é 28? Você pode fazer por tentativa ou fatorar. Nesse caso aqui, é melhor fazer por tentativa. Você pensa o seguinte, pega um número que você consegue fazer de cabeça. Então, você tem, por exemplo, 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, a gente sabe que dá de 100. É uma conta tranquila. Então, você sabe que para 784 tem que ser um número maior que 10. Deixa eu arrumar aqui. Então, um número maior que 10, aí você vai para 20. 20 vezes 20, 400. Então, tem que ser maior que 20. Aí você vai para 30. 30 vezes 30 dá para fazer de cabeça, dá 900. Opa! Então, é um número que está entre 10 e 30. E o final tem que dar 4. Aí você vai testar. Por exemplo, vou testar 28. E aí, quando você faz 28 vezes 28, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Ó, legalzão. Uma outra maneira é fatorando. Não vou me aprofundar tanto nesse momento. Então, a gente já sabe que o valor de y que a gente colocou ali é 28. Agora, vamos montar nossa proporção. Então, os lados correspondentes. Então, observe que x é correspondente ao valor y, que a gente sabe que é 28. Então, vai ficar x sobre 28 é igual a, vou pegar aqui, ó, 42 sobre 21. E aí você multiplica cruzado, mas antes de fazer isso, verifica se você pode simplificar a fração, porque facilita a sua conta. Observe que 21 e 42 eu posso dividir por 3, pelo critério de divisibilidade, porque 4 mais 2 dá 6, 2 mais 1 dá 3. Então, 21 dividido por 3 vai dar 7. Já melhorou. 42 dividido por 3 vai dar 14. E agora você simplifica por 7, que vai dar 2 sobre 1. Ou você poderia fazer direto, né? 42 e 21 pode por 21. Por 21 que dá 1. Por 21 que vai dar 2. Olha como é que ficou muito mais fácil agora de multiplicar do que você pegar 28 e multiplicar por 42 e depois dividir por 21. 1 vezes x, x. 28 vezes 2, 56. Ô, professor, gostei de simplificar. Passa na calculadora aí, ó, 28 vezes 42 e divide por 21. Vai dar 56 também, pessoal. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um like aí para me ajudar e um comentário e se inscreve no canal. Valeu!